a melhor roupa e íamos à missa, acompanhar automaticamente a missa, sem muitas vezes saber o que estava acontecendo. Ouvíamos o pastor ou o padre, nas suas prelações, olhando para o lado, não prestando muita atenção. Até que a busca de uma fé automatizada através não só dessa vida, mas de muitas e muitas outras, nós buscamos um caminho diferente e por isso que estamos aqui. Eu hoje não vou ler, como nossos irmãos fazem comumente, uma mensagem que é trazida pelos belos livros que nos são colocados à disposição. Eu vou orar com vocês. Nós vamos orar, fazer uma prece diferente. Uma prece que não costumamos a fazer. Vamos rezar pelo nosso vizinho que nos chateia. Pelo aquele político que nós, pela nossa inércia, colocamos na direção da nossa prefeitura, do nosso país. Vamos orar pedindo perdão porque somos culpados pelos erros deles. Eles não são culpados, eles são tão falhos como nós, que aqui estamos. Vamos olhar por aquelas dezenas de mendigos e no diário do nosso labor, nós passamos pela rua e fingimos que não vemos. Vamos olhar para aquele alcoólatra que negamos dizendo para nós mesmos que ele ia tomar outra. E em vez, muitas vezes, ele queria comer um pão. Vamos orar por aqueles milhares de irmãos, pais de famílias que perderam os empregos. Vamos orar por aqueles milhares que perderam suas casas, sua vida na Europa. Vamos orar por aqueles que estão com as mãos sobre as suas cabeças agora, tentando nos ajudar, e muitas vezes que a nossa reação não permite a ajuda deles. Vamos orar, por fim, vamos orar por nós. Muito obrigado, Senhor, por ter dado essa ajuda, essa chance de orar, realmente orar, sem pensar em orações decoradas, mas sim com o coração. E assim, eu encerro e abro o diálogo para o nosso palestrante, que parece que está um pouco atrasado. Então, eu vou aproveitar e conversar um pouco com vocês. O que é ser cristão? Vocês sabem o que é ser cristão? Vocês sabem de onde veio o nome de cristão? Foi Jesus que deu? Foi Paulo? Não. Foi um médico grego que, ao aceitar a fé cristã, sugeriu aos homens do caminho que passasse a se chamar cristão por seguir os ensinamentos de Cristo. Outra coisa, as emigrações que hoje nós estamos vendo na Europa, elas afetam muito o dia a dia de todos nós. Nós estamos aqui consequente de imigrações. O nosso país é dividido culturalmente pelas diferentes imigrações que recebemos. O Pará recebeu os intelectuais e por isso falam o melhor português do Brasil, porque eles iam lá só para exportar a borracha. O mineiro recebeu os exploradores de Minas e por isso muitas vezes nós erramos, porque não nos prejudicamos, nos preocupamos com coisas pequenas, com o bem-estar da nossa casa, pelos jardins. Poucos mineiros, nós vemos nas nossas cidades mal ajardinadas, mal cuidadas. Isso é imigração. E a imigração universal que nós todos sofremos, que nós estamos aqui na Terra, imigrados de outros planetas, na nossa evolução contínua, nós viemos de várias áreas. Nós emigramos na Índia, nós emigramos em Israel. Vocês não imaginam o que foi a equipe de Jesus. Aqui o nosso palestrante já chegou, vou terminar.
que foi eleito para poder escolher o único povo que seria mais contra o cristianismo, mas era o único que teria disposição para trazer a mensagem. E assim, como ele escolheu Israel, eu escolho agora o nosso palestrante para terminar para vocês o dia de hoje. Tá bom. Ele é sem graça, né? Bom dia, gente. Bom dia. Aqui. Geraldo aqui não? Vou falar com vocês. Eu deixei o meu carro atrás de algum aqui. Quando a chave está com o Geraldo. Tá? Olha só. Primeiro, vocês não me perdoaram o atraso. Meu nome é Emerson Pedersoli. Quem não me conhece, eu sou do Lafran. Lá é uma casa espírita e um abrigo com crianças especiais. Fica na região de Venda Nova, aqui no bairro Rio Branco. E eu estava lá agora. Aí um garoto nosso estava lá no oxigênio e tal, e eu resolvi perguntar à enfermeira como é que estava de oxigênio, porque ele já tinha passado a noite no oxigênio. Ela falou assim, tem que conferir lá embaixo. Quando eu fui conferir na bala, o oxigênio estava faltando, aí a gente foi providenciar a chegada do oxigênio ainda para hoje de manhã. Então, como ele está ficando constantemente no oxigênio, né, porque ele também é por esforço respiratório, e são paralisia cerebral, aí a gente esperou resolver para poder estar saindo. Então, quando o Geraldo me ligou, falou, ó, estou chegando que eu também não posso perder bônus hora. Então, vocês entenderam. Então, na hora que eu cheguei, eu coloquei o carro aqui, está no cantinho, está na frente de outro ali, tá certo? Mas é só ter paciência na hora de sair, porque vai sair todo mundo. Eu já passei aqui um dia que é fora de reunião, mas não fica ninguém. Então, olha, o nosso tema é a fé e a esperança no caminho do porvir, não é isso? Nós vamos trabalhar da seguinte maneira. Eu escolhi uma passagem de evangelho e a partir dessa passagem evangélica a gente vai discutindo devagarinho, que é a passagem do cego de Jericó. Nós vamos ver o nosso contexto hoje, nessa relação com a fé, com a esperança, mas o movimento que nós estamos vivendo hoje. Tudo bem? Então, para quem não conhece, a passagem do cego de Jericó, ela está em Marcos, no capítulo 10, dos versículos 46 a 52. Então, olha só. E saindo Jesus de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a chamar e a dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, que o Cristo te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe, que queres que te faça? E o cego lhe disse, mestre, que eu veja. E Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Eu li para vocês a passagem para todos conhecerem, mas vamos entender trechinho por trechinho. Saindo Jesus de Jericó com seus discípulos, uma grande multidão. Então vamos pegar a partir daí. Saindo Jesus de Jericó. O que representa Jericó na nossa vida? Alguém lembra? Não é simplesmente uma cidade. Lembram aquela passagem? Descia um homem de Jerusalém para Jericó? Qual parábola que é essa? Parábola do bom samaritano. Descia um homem de Jerusalém para Jericó. Inicialmente,
quando fala descia, o que a gente pensa? Que a cidade é uma cidade alta e Jericó uma cidade baixa. A primeira ideia que a gente tem é essa, tá? E Jericó aqui. Mas não é isso. Jericó está aqui. Por que Jesus, quando cita, ele fala: descia um homem de Jerusalém para Jericó, se as duas cidades estão no mesmo plano? Por causa da elevação, do sentido vibracional. A pessoa, quando ela sai de Jerusalém para Jericó, ela está mudando o padrão vibratório. Entendeu? Não é porque ele estava descendo como se fosse uma cidade alta e indo para uma cidade baixa, não. Ele estava mudando o padrão vibratório. Ou seja, Jerusalém era considerada uma cidade santa. E Jericó, uma cidade de comércio, de deslealdades, de desonestidades, de leviandades. Então, a pessoa estava mudando o padrão vibratório dela. Está claro? Quando Jesus, saindo de Jericó, ou seja, Jesus então passou por essa cidade, onde o padrão vibratório é inferior, e ele saía dessa cidade. Quem que estava acompanhando Jesus? Uma multidão e os seus discípulos. Ora, quando ele fala para nós multidão, não é multidão de pessoas. Multidão de quê? De espíritos, mais ainda. Multidão de pensamentos, sentimentos. Então, multidão de dificuldades. Entenderam? Uma multidão estava acompanhando Jesus, multidão de dificuldades. Todos nós temos dificuldades? Temos. Quem não tem problema, levanta a mão. Ah não, deixa eu perguntar ao contrário. Quem tem problema, levanta a mão. Qualquer problema, não precisa me contar não, gente. Vai aparecer terapia de grupo. Quem tem, levanta a mão. Tudo bem. Porque veja bem, a pessoa que não tiver problema, ela está discordando de Emmanuel. Que Emmanuel diz assim: todas as criaturas sofrem no cadinho das experiências necessárias. Todo mundo tem problema, todo mundo sofre. Aí ele diz mais: mas poucos sabem sofrer como cristãos, agradecendo a Deus. Entendeu? Problema todo mundo tem, mas poucos sabem lidar com os problemas de forma resignada. Problema é para todos. Problema é para todos. É o que a gente coloca. A dor, ela é inevitável. Todo mundo tem dor, mas o sofrimento ele é opcional. Eu posso agravar a dor ou eu posso conviver com a dor. Quais são as nossas escolhas? Agravar a dor. Na hora que está com um problema, a gente fala assim: mas como eu sofro nessa vida? Falando ou não falando? A gente agrava. Está claro? A gente agrava. Então, quando ele fala aqui, ó, uma multidão estava acompanhando, então havia aquela multidão de encarnados? Havia. Havia multidão de desencarnados? Havia. Mas cada um carregando a sua multidão de problemas, de dificuldades. Uma multidão acompanhava Jesus. Entendeu? Todo mundo tem dificuldades. Mas em meio a essa, havia uma pessoa que, olha onde ele estava. Bartimeu, o cego, estava sentado junto do caminho mendigando. O cego Bartimeu, ele não estava na cidade de Jericó. Ele estava na estrada. Então ele não se envolveu com os excessos da cidade. Ele não se envolveu. Imagina a gente aqui na Terra. A gente não dá conta de passar pelo planeta sem se envolver com os excessos do planeta. A gente acaba se envolvendo. Nós fazemos da Terra a nossa Jericó.
nós não conseguimos conviver com as dificuldades do planeta, não conseguimos ainda fazendo com que se transforme em Jerusalém. Só uma passagem crística, aonde a gente vai tendo condições de colocar em prática o cristianismo. A gente não consegue. A gente acaba se envolvendo com os excessos. Aí é uma discussão daqui, um mal-estar dali, um emburramento do outro lado. Oi? Nós estamos vivendo em Jericó. A gente está vivendo essa Jericó. Então, quando a gente fala lá de fé e esperança no porvir, é a possibilidade da gente sair da Jericó. Porque olha o que o cego fez. Ele estava no caminho e Jesus já estava saindo. Aí tem um detalhe. Era a última vez que Jesus passava pela Jericó. Última vez. Vamos trazer isso para o nosso dia a dia. Era a última vez que Jesus passava. Se o cego Bartimeu não tivesse conversado com Jesus naquela hora, ele não ia falar com Jesus nunca mais. Era a última vez. Imagine que você está hoje do lado do seu marido ou da sua esposa, hoje, ou do seu filho. Hoje é o último dia. Imagine que hoje é o seu último dia nessa atormentada terra de Deus. Olha só, fazer uma avaliação junto com vocês. Você tem uma dívida na Caixa Econômica Federal. Esse exemplo está no Evangelho segundo o Espiritismo. Está lá no capítulo Bem-aventurados aflitos. Olha bem, ó, tem tudo a ver. No item 11, motivos de resignação. Está lá no Evangelho o exemplo. O exemplo é assim: você tem uma dívida com a Caixa Econômica Federal de R$100 mil. Você recebe da Caixa um aviso que se você pagar aquela dívida, se você pagar 1% daquela dívida, ou seja, se você pagar R$1.000 à vista, a sua dívida está quitada. O que a gente faz? Paga. A dívida é de 100 mil. A Caixa fala, se você pagar 1.000, a sua dívida está quitada. O que a gente faz? Tem gente que vende a mãe, depois compra a mãe superfaturada, mas paga, não paga? Todo mundo paga. Todo mundo paga. Tá? Esse exemplo está no Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho só não usa o termo Caixa Econômica Federal, porque ela ainda não existia. Mas o Evangelho coloca da seguinte forma: imagina que você tem um débito com Deus, e as dificuldades que você vive hoje representa 1% do seu débito com a providência divina. Se você pagar essa dívida de forma resignada, Deus considera a sua dívida quitada. Então os problemas que nós temos hoje, 1% diante da providência, dos enganos que a gente já cometeu lá atrás. 1%. Se nós pagarmos numa boa, a nossa dívida está quitada. Porém, se nós não resolvermos pagar de forma resignada, nos será cobrado ceitil por ceitil. Agora vocês estão pensando, né? Será que tudo que eu sofro é só 1%? Porque tem gente aqui se achando o último dos terráqueos. E aí o Evangelho fala que é só 1%. Aí nesse 1%, estamos na Jericó. Jesus está passando pela última vez, e você tem a oportunidade de conversar pela última vez com o marido, com a esposa, com os filhos. Última vez. Vocês estão olhando para mim porque vocês estão tranquilos, né? Olha só, Santo Agostinho fala assim: se Deus resolvesse te chamar esta noite, isso é o comentário de Santo Agostinho na resposta da pergunta 919 do Livro dos Espíritos. Se Deus resolvesse te chamar esta noite, o que você tem para apresentar a Deus? Vocês estão me olhando com a cara de que assim, meio não vai me chamar mesmo? Eu sei que eu não vou.
Mas a morte manda aviso? Não, a morte não manda aviso. Tudo tem aviso. Tudo tem aviso. Se você vai, se a sua empresa não está bem das pernas, já está te avisando. O que está te avisando? Que a desgraça está chegando. Olha, a empresa pode quebrar, pode falir, você pode ser demitido. Está te avisando. Se o casamento não está bem, qual é o aviso? Olha, reestrutura, dialoga, refaz, perdoa, pede perdão. Porque esse casamento vai acabar. Se o seu filho não segue rédeas, não aceita normas, não gosta de regras, não gosta de disciplina, cuidado, a marginalidade está aí. Olha a turma que está se envolvendo. Olha, a vida, em tudo a gente recebe aviso. A morte não tem aviso. Tem aviso. E a gente se prepara para tudo nessa vida. Vocês querem ver? Vão só levantando a mão nas coisas que eu vou citar. Quem está solteiro e já pensou em casamento, levanta a mão. Pode continuar com a mão levantada. Só continua. Quem é pobre e já pensou em ficar rico, levanta a mão. Pode continuar com a mão levantada. Quem não tem filho e já pensou em ter filho, levanta a mão. Quem não tem casa própria, pensou em casa própria, levanta a mão. Quem parou de estudar e quer estudar, levanta a mão. Você vê que à medida, isso tudo são coisas que a gente prepara, são coisas que a gente pensa. Tudo a gente se prepara nessa vida. E tudo isso que a gente pensa pode ou não acontecer. Pode ou não. Na hora que alguém chega e fala assim, fulano, estou pensando em comprar um lotezinho ali no cemitério. Tá, comprar lote, cemitério, não vem com esse assunto não. Não quer saber desse assunto de morte não. Gente, essa é a única coisa certa da vida, é a morte. Tudo que a gente pensa, ser rico, ser pobre, casa não casa, ter filho, não ter filho, viaja, não viaja, ter emprego, não ter emprego, compra emprego, tudo é incerto. O certo nessa vida é a morte. E a gente não pensa nela. Aí tem gente que já me falou assim, não, mas na hora que ela vier, aí a gente resolve. Não tem mais nada para resolver, né? Já chegou. O livro Céu e Inferno tem um item assim, por que os espíritas não temem a morte? É uma afirmativa. Eu penso que ele tem erro de tradução. Ali ou de pontuação. Ali por que os espíritas temem a morte? Porque os espíritas, eles falam que não temem. Falam que não temem. Mas na hora que ela chega, meu Deus, mas não é possível. Por que comigo? Como se ele fosse a única pessoa que passasse por isso. O resto todo vai viver igual Noé, 900 anos. Não existe isso não, gente. Não existe isso não. A gente tem que aprender a viver as coisas que a Terra apresenta para a gente de forma crística. Nós estamos na Jericó. Estamos na Jericó. Mas inúmeros de nós estamos na posição de Bartimeu. A gente está cego para as coisas do Cristo. A vida está passando. Eu estou dando o exemplo da morte, mas a vida está passando. A gente ainda não acordou para as verdades do Cristo. E olha, é a última vez que Ele está passando na Jericó das nossas vidas. Quem vive as coisas do Cristo já vive em Jerusalém. Seu estado íntimo já é uma constante Jerusalém. Mas nós estamos vivendo as coisas do mundo e estamos muitas vezes nos sacrificando sem nos preocuparmos com Cristo, que a gente precisa revivar dentro de nós. Reavivar. Isso é um problema que a gente está carregando hoje. E estamos cegos. A gente está vendo problemas, a gente está vendo situações, a gente está vendo dificuldades, a gente se envolve com os problemas e continuamos cegos para as soluções. Continuamos cegos. Outro exemplo sobre esta cegueira. O cego Bartimeu, ele pede, o que ele pede? Isso ele pede lá no final. Antes disso, quando a multidão está lá, misericórdia. Misericórdia.
E ele fala mais, ele fala assim: e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi. É interessante quando ele fala filho de Davi. Por quê? Se era a última vez, era a última vez que ele estava conversando. Última. Ele tinha que falar alguma coisa que Jesus se atentasse. Se ele falasse assim: Jesus, o Cristo de Deus, e todo mundo ali já estava falando. Jesus, mestre, o Nazareno, todo mundo fala. Quando ele fala filho de Davi, ele não estava chamando simplesmente pela verbalização. Porque quem pronuncia filho de Davi é Samuel, aproximadamente 1000 anos antes de Jesus. E ele fala que o Messias, ele vem da descendência dos filhos de Davi. E ele será reconhecido como o Filho de Deus. Então, quando Bartimeu fala Jesus, filho de Davi, ele está falando o quê? Eu te conheço desde as Escrituras. Ele está se reportando lá atrás. Entenderam a profundidade? Ele está falando de Jesus, igual muita gente chama: Jesus, me ajuda, Jesus, eu não aguento esse marido, Jesus. Não adianta, não é isso não. Aí a gente reza e ele está lá do seu lado. Que marido, não é Jesus não, está lá. E você reza o marido lá. Não adianta. Por quê? Porque tem que ter uma mudança. A oração tem que ter uma postura de mudança. Filho de Davi. A gente tem que apresentar na oração a palavra do nosso tema, a esperança. Temos que apresentar na oração a esperança. Não adianta, gente, nós verbalizarmos de forma significativa se lá dentro a gente não está sentindo de forma significativa. Entendeu? Não adianta verbalização superficial, não. Quando ele fala filho de Davi, ele remete. Por quê? Ele sabe que é a última vez, ele sabe que é um enviado, e ele está na estrada. Ou seja, olha, eu estou entre Jerusalém, eu estou entre as coisas que eu conheço e as coisas do mundo na qual eu sou convidado. Eu estou entre, filho de Davi. Então ele pede socorro. Ele pede socorro. Se nós soubéssemos que hoje era o nosso último dia, se soubéssemos, e estivéssemos brigado com o filho, a gente iria refazer essa relação ou não? Iríamos. Se nós soubéssemos que hoje era o último dia e estivéssemos brigados na nossa relação, iríamos refazer ou não? Iríamos. Se nós estivéssemos brigando com Deus e hoje fosse o nosso último dia, o que a gente iria fazer? Pedir misericórdia. Pedir misericórdia. Porque é o último dia agora. É o inferno que me espera. Eu vou pedir aqui. Se a gente der conta, Emmanuel diz isso, se a gente der conta de viver cada dia da nossa vida como se fosse o último, nós teríamos de agora em diante os melhores dias da nossa encarnação. Se nós vivêssemos a partir de hoje como se fosse o último dia da nossa vida, nós teríamos os melhores dias da nossa encarnação. Está claro? A proposta é essa. Quando ele fala tem misericórdia de mim, então não é uma superficialidade. Exemplo, no livro Obsessão e Desobsessão, da Sueli Caldas Schubert, no capítulo 6, tem uma história de uma jovem que tinha fortes dores nas pernas. E ela passou por diversos especialistas, e ninguém descobriu a causa das dores nas pernas daquela jovem. Alguém falou com ela assim: vá na casa espírita. De repente, estudando, trabalhando, você recebe alguma orientação. Porque os médicos não descobrem essa dor. Os médicos não descobrem. E ela foi para a casa espírita. Começou a estudar, começou a frequentar, tomava o passe, daí a pouco ela foi ficando frequente, foi convidada para participar das atividades da casa. A partir daí, ela vendo, entrosando-se com a turma, o grupo a convidou, era estudiosa,
convidou para participar da reunião mediúnica da casa. Depois de 3 anos que ela estava envolvida com o trabalho e o estudo, manifesta um espírito na reunião mediúnica. Na hora que ele manifesta, o dirigente chega e fala, em nome de Jesus: o meu irmão, aqui você veio, o que você gostaria, o que a gente pode estar te ajudando? Ele chega e fala assim: não precisa de me falar de Jesus, não. Esse Jesus que você fala aí eu já conheço. O meu problema é com fulana, a pessoa que tinha dores nas pernas. E ele fala: mas o que houve? O que a gente pode te ajudar? Eu já disse, o meu problema é com fulana. Eu sou o responsável pelas dores que ela carrega nas pernas. Na encarnação anterior, eu era escravo da fazenda que ela tomava conta. E ela me deixou acorrentado no tronco depois de várias chibatadas, até que eu morresse, e virando alimento para os animais, morrendo de fome e de sede, acorrentado pelas pernas. Hoje ela sente a dor nas pernas porque eu estou acorrentado às pernas dela. Basta ela me pedir perdão por aquilo que ela me fez e eu a liberto. O dirigente da reunião silenciou e disse para ela se posicionar. E aí ela colocou para ele: eu não vou pedir perdão para um negro escravo. O espírito olhou para ela e colocou: pois bem, saiba que continuarei acorrentado às tuas pernas. Todas as vezes que a dor vier, lembrarás daquilo que fizestes comigo no passado. Passar bem. Foi embora. Sueli Caldas Schubert encerra este capítulo dizendo que, e até hoje, no final de sua vida, Senhora X recebe uma equipe de passes na sua casa para atenuar as fortes dores que ela sente nas pernas. Tudo bem? Quando o cego Bartimeu, ele fala: Jesus, tem misericórdia de mim, ele está falando com o coração. Não era uma verbalização superficial, não. Quando esta mulher que a gente viu no Obsessão e Desobsessão está envolvida com o trabalho e com o estudo, na hora que ela tem a chance de lidar com o perdão, ela não dá conta. Não dá conta. E aí ela passa a encarnação inteira sentindo as dores físicas pelo engano que ela cometeu no passado. Mas a gente poderia pensar assim: mas que custava? Ela estava ali diante do inimigo. Era só ela pedir perdão. Não é simples? Só que o Espírito, ele lê o nosso estado íntimo. Se eu verbalizo, mas eu não sinto, ele sabe que eu estou em pleno fingimento. Essa mulher, gente, ela foi absolutamente sincera. Olha, eu não vou pedir perdão para o negro escravo. O que ela está dizendo? Eu sou preconceituosa, sou racista, sou orgulhosa e eu não me permito vencer isso agora. Eu não dou conta. Ela está dizendo isso. Então, basta pronunciar algumas palavras: Senhor, tem misericórdia de mim? Não basta, porque essas palavras superficializam a nossa relação quando não há sentimento nela. Entender? Por isso, quando o cego fala: Senhor, tem misericórdia de mim, ele está lançando para o Cristo uma onda de esperança. Ele sabe que ali estará a cura para ele. Ali estará a cura. Ele lança essa esperança. As nossas preces, elas ainda são muito envolvidas com os nossos pedidos, o dia a dia. Vocês já notaram? Cá para nós. Vocês já notaram que a maioria das coisas que a gente pede não acontece? Isso é só comigo ou com vocês também ocorre? Notaram ou não? A maioria, não é tudo não, uma coisinha ou outra a gente é atendido. A gente vê que Deus é até injusto, porque Ele não atende quase nada. É uma coisa ou outra. Tá certo? Mas por quê?
porque Ele sabe que os nossos pedidos são rasteiros, superficiais. A gente ainda não consegue atingir o âmago, o íntimo de Cristo. Entendeu? Até aí, tem dúvida? Se tiver, fala agora. Da última vez, ninguém tinha dúvida, da última vez que eu vim aqui. Me prenderam aqui até meio-dia, depois da reunião, mas todo mundo sem dúvida, era assim, tudo cheio, tudo quietinho, mas depois não vai embora não, porque o Renzo era só uma coisa que eu não queria falar no meio do pessoal, ó, como se a dúvida fosse só da pessoa. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a chamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A palavra misericórdia, ela faz parte da lei. A lei é de justiça. Justiça sem misericórdia, ela é implacável. E a lei cobra. E a lei cobra. Mas a mesma lei, com justiça, e com misericórdia, ela ampara. E esse amparo vira um socorro. Ou seja, estamos todos debaixo da lei. Todos. Porque a lei vem de Deus. Estamos todos debaixo da lei. Mas nós podemos fazer com que a lei seja de justiça, ou seja, uma lei de justiça associada à misericórdia. Depende das nossas opções. Depende das nossas opções. Entendeu? Então, quando ele fala, tem misericórdia de mim, ele já estava debaixo da lei de justiça, que já cobrava dele, e a sua forma implacável de cobrar, já o deixava fisicamente cego. Fisicamente cego. Mas nós, com todas as dificuldades, fisicamente ainda estamos saudáveis. E se temos uma ou outra dificuldade, estamos debaixo da misericórdia, que está nos amparando e que vai virar para nós um socorro. Se nós soubermos alimentar esperançosos os nossos pedidos. Entendeu? Esperançosos os nossos pedidos. Tem misericórdia de mim? Então sejamos sinceros no pedido. Eu peço, mas eu luto. Eu peço, mas eu invisto. Eu peço, mas eu trabalho. Eu peço, mas eu levanto, eu conquisto. Agora, eu peço, mas eu espero. Olha, vai esperar até a outra encarnação. Tem jeito não. Tá claro? Então é a forma com que a gente está lidando com a lei. Como Jesus não escutou, ou melhor, o cego foi abafado pela multidão. Vocês sabem por que a multidão abafa? Alguém que apresenta algo diferente? Sabe por que a multidão abafa? A multidão não quer ver ninguém sobressaindo. Vocês já notaram? Ser diferente. Você não pode ser diferente. Tá? Por que o outro tem uma Mercedes-Benz e eu tenho um Fusquinha 69? Aí na hora que o outro troca a Mercedes por uma outra Mercedes, por um Volvo, eu lá com o meu Fusquinha 69, mas que bom que você conseguiu trocar. Mas lá dentro de mim, eu fico assim, aposto que esse cara deve estar roubando. Como é que ele consegue trocar isso aí? Nós trabalhamos na mesma empresa. Eu já, intimamente, eu manifesto a minha revolta. Ou seja, o que eu estou expondo ali no meu estado íntimo? A multidão de transtornos que eu carrego no meu estado íntimo. Ou seja, um deles, inveja. A inveja.
Existe aquela inveja aonde eu gostaria de estar tão bem quanto o outro. Existe aquela inveja que eu quero ter o que o outro tem. Eu não quero que ele tenha. Essa ainda é pior que a primeira inveja. Porque a nossa ótica jamais vai identificar quem está bem ou quem não está bem. Jamais. Jamais vai identificar. Tudo bem? Eu fui lá no seminário no Triângulo e fui na cidade de Ituiutaba, aonde viveu Jerônimo Mendonça, que assumiu uma doença degenerativa desde do final da adolescência. E quando Jerônimo Mendonça, aí eu fui conhecer a obra de Jerônimo Mendonça, por volta de 18, 19 anos. Hoje nós temos essa doença nova que ela se chama ELA, esclerose lateral amiotrófica, onde o corpo vai paralisando. Tem até um cientista que tem essa... Stephen Hawking. Stephen Hawking. O QI, o quociente de inteligência de Stephen Hawking. O quociente de inteligência dele, o nosso quociente de inteligência, o nosso QI, ele varia de 90 a 110. O nosso QI. Quem é abaixo de 90 são os chamados infradotados. Os acima de 110 são os superdotados. O QI de Stephen Hawking varia entre 180 e 190. E ele está completamente paralisado em função da esclerose lateral amiotrófica. Paralisado. E paralisado, mexendo, hoje ele está mexendo só o globo ocular. Só o globo ocular. A alimentação já é colocada na boca com canudo. Ele só movimenta o globo ocular. Ele foi sofisticando a cadeira de roda dele, a ponto da cadeira de roda movimentar-se com o movimento labial associado ao piscar do olho. A primeira cadeira que ele criou para ele, que isso não aparece nos filmes, que nós vimos lá no filme, qual o nome do filme? Teoria de Tudo. Não aparece no filme. Ela estava associada ao movimento palpebral. Como depois ele percebeu que a cadeira ficava desgovernada, porque o movimento palpebral ele é involuntário, ele associou o movimento palpebral com o movimento da boca. Podia até movimentar a pálpebra, mas se a pálpebra movimentasse e ele associasse um desvio na boca, a cadeira virava para um lado, virava para o outro, e ele conduzia a cadeira. Escreveu livros neste estado. Eu fui conhecer a obra de Jerônimo Mendonça. Jerônimo Mendonça comunicava com o Chico ia lá em Ituiutaba visitar, porque estava ali perto de Uberaba, Uberlândia, Araxá. O Chico ia lá e tal. Divaldo, quando ia fazer palestra, o Jerônimo, ele tinha uma voz tão... Ele imitava tão bem as vozes, quando ele entrava no salão, ele entrava imitando a voz do Divaldo Franco. E aí o público achava que o Divaldo estava lá. Aí ele começava a rir. Um dia, ele conversando com o Divaldo no meio do público, ele falou assim: Divaldo, e o Jerônimo entrando carregado, que era só na cama. Divaldo, o povo gosta das suas palestras e gosta da minha. A diferença é que para você eles batem palma e para mim eles me carregam. Era a forma resignada que ele lidava com a paralisia física que o corpo lidava. E ele pedia o tempo todo, olha, misericórdia. Ele pedia o tempo todo, em torno da misericórdia, bem-estar espiritual, para ele continuar nas tarefas que ele estava empreendendo fisicamente. Ele não pedia saúde física, e ele na cama, sem condições de sair para ir no banheiro. A higiene era feita na cama, tinha cuidadores, enfermeira. Ele não pedia saúde física. E ele falava: tem misericórdia de mim, mas não é para se livrar da paralisia. Ele não pedia para se livrar da paralisia. Ele pedia para ter energia para continuar trabalhando. Se não é o que Stephen Hawking faz hoje. Continua trabalhando.
Não para. E aí, quando o cego pede, tem misericórdia de mim, ele está pedindo essa condescendência de alma. E aí Jesus chega e fala. Chamaram o cego dizendo, aí chegam as pessoas, tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. Paulo, quando escreve aos Efésios, no capítulo 5, no versículo 14, ele fala assim, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e o Cristo te ajudará. Gente, despertar, todo mundo desperta. Desperta ou não desperta? Todo mundo desperta. Mas levantar, nem todo mundo levanta. Vamos trazer para o dia a dia, depois a gente entende o lado espiritual. Olha no dia a dia. Depois que inventaram aquele inferno chamado efeito soneca, não, aquilo ali é a simbologia do inferno. As pessoas agora, elas não acordam na hora que desperta, não. Porque aquele despertador da nossa, da minha e de muitas gerações, que era aquele tem, aquilo ali era também, mas era uma vez só, porque na hora que você travava, você tinha que levantar. Porque se você não levantasse, ele não iria te chamar de novo. Lembram desse? Todo mundo, que bom. Não estou tão velho assim. Ou todos nós estamos. Então, a gente despertava naquele. Hoje não. A pessoa tem que levantar 6 horas. Aí ela bota o celular para despertar 5h30. Porque sabe que daí a 10 minutos ele chama de novo. 5h40. Depois ele chama de novo 5h50. Depois ele chama de novo 6 horas. Isso não é inferno, gente. Se você tem que levantar às 6, bota ele para despertar às 6. E ganha meia hora. Em vez de viver esse tormento. Ah, não, porque eu não consigo levantar assim de uma vez. Não é de uma vez. Porque veja bem, levanta. Mas olha a orientação de Paulo. Levanta tu que dorme. Primeiro desperta. Acordou? Acordei. Levanta. Tem gente que fala assim, não, agora que eu acordei, eu vou, antes de levantar, eu vou rezar primeiro, porque o dia hoje vai ser pesado. Aí vai lá, ajeita o travesseiro, puxa o lençol, vira de lado e vai rezar. Não vai, gente. O que ela menos vai fazer é rezar. Ela vai dormir de novo. Quando ela está com o celular, ela já sabe que o celular vai chamá-la daqui a 10 minutos. Então, desperta, despertou. Levanta e provoca o choque térmico. Levanta, vai no banheiro, joga água no rosto. Acabou. Eu quero ver depois você jogar água no rosto e você deitar na cama e dormir outra vez. Eu quero ver. Depois. Não tem jeito não, gente. A pessoa pode até voltar para a cama, aí ela começa com aqueles pequenos pesadelos atormentadores, né? Muitos já fizeram, né? Ai, mas ela está me chamando, eu vou para essa cama, porque olha o estado que está o travesseiro. Vem! E a pessoa vai, ou seja, ela despertou, mas não levantou. Não levantou. Quando Paulo fala, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, ele está propondo que a gente faça um movimento diferente. Fazer a mesma coisa que as pessoas estão fazendo. A terra hoje predomina o quê? O bem ou o mal? Hoje predomina o mal. Futuramente, na regeneração, teremos o mal, mas vai predominar o bem. Futuramente. Então nós não podemos cair no engano da maioria. Nosso movimento ele é esperançoso. Tá? Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, que muitos estão mortos para as realidades espirituais. Levanta-te e o Cristo te ajudará. Você tem que fazer 2 movimentos. Desperta, levanta e o Cristo te ajuda. Mas eu despertei e não estou recebendo ajuda, mas eu não levantei, eu não estou pronto para receber, eu não saí do trabalho, eu não estou na luta. Entenderam? Então, muitos estão adormecidos fisicamente, mas estão despertos para as questões espirituais.
muitos de nós, cheios de condições, não conseguimos nos despertar. E aí ele pede, tem misericórdia de mim, 2 vezes, Jesus vai lá, manda chamá-lo, e aí olha só, e ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. O que é lançar a capa? Os defeitos. A capa é o meu passado. Se eu estou sendo convidado pelo Cristo, então eu vou largar isso aqui, vou deixar isso para trás e vou até o Cristo. Ah, mas ontem, o meu passado, ontem eu fumei, ontem eu bebi, ontem eu me droguei, ontem eu abortei, ontem não interessa mais. Acabou. Se a gente está sendo chamado, o momento é hoje. Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, larga a tua capa e caminha. Ah, mas ontem eu fiz isso e aquilo. Não importa mais. Acabou. Ah, mas eu não terei que corrigir esses enganos? Eu não vou me preocupar com isso hoje, não. Hoje eu estou me estruturando e amanhã eu vou ter que corrigir, eu vou corrigir, mas se eu me estruturar hoje, eu estarei muito mais forte para corrigir. Então, deixa a capa. No livro Reforma Íntima Sem Martírio, o Inácio Ferreira, ele coloca assim, homenagem ao homem velho, no capítulo 13 do livro. Homenagem ao homem velho. Porque eu sou hoje resultado do que eu plantei ontem. Eu não posso me agredir, não. Nossa, eu não aguento esse estado meu. Eu não me aguento desse jeito. Não, olha, eu me aguento, me tolero e estou em fase de mudança. Estou em fase de mudança. Isso tudo é comportamento de esperança. A gente está aqui na Terra. A gente tem que rever esses valores para a gente corrigir. Tudo bem? Então larga a capa. O que eu fiz ontem não importa. Hoje eu sou uma nova pessoa. Eu volto até lá no início. Imagine que hoje é o último dia. Hoje é o último. Qual é a última vez que os maridos que estão aqui, qual a última vez que os maridos deram uma flor ou um bombom para a esposa? A última. Observações. Ih, já tem mulher até reclamando. Não estou promovendo separação, combinado? Isso é só uma reflexão. E aí eu vou fazer uma observação. Não vale o bombom e a flor como pedido de desculpa, porque o homem, ele tem um problema nessa área. O homem não sabe pedir desculpa. Quando ele briga para reconhecer que está errado, ele tem dificuldade de reconhecer. Quando ele chega e fala assim, eu andei pensando se a gente não poderia jantar fora. Quando ele te convida para jantar fora, você pode saber, está tentando pedir desculpa de 2 dias que ele não deu conta. Aí ele chama para jantar, vamos comer uma pizza, leva bombom, manda entregar flores, é assim. Fora esses movimentos de pedido de desculpa, que é uma dificuldade masculina, qual é a última vez que o homem teve essa iniciativa? Qual é a última vez que a esposa falou para o marido do amor dela para com ele? Qual foi a última vez? Qual é a última vez que a gente abraçou o filho com carinho e não com obrigação? Não pela data de aniversário, ter saído bem numa prova, não por esses motivos. Não por isso. Qual foi a última vez? Ou seja, essa última vez tem 2 anos. Larga a capa e começa hoje a fazer diferente. Larga a capa. Não importa, começa a fazer diferente hoje. Tem gente que eu fiz uma leitura labial daqui. E a pessoa disse assim, hoje eu não começo mesmo. Gente, é um horror a gente fazer leitura labial. Mas que eu li. Larga a capa, olha bem. E aí, ele vai ao encontro de Jesus. Olha a pergunta de Jesus. Eu acho que Jesus tinha uns toques de humor. Olha o que Jesus pergunta. Jesus, imagina, ele é o cara que cura. O outro é cego. Jesus pergunta para ele assim, o que queres que te faça? Isso não é humor? O cego bem podia ter continuado aquela relação de alegria.
falado com ele assim: eu queria um cão-guia, Senhor. Eu queria uma bengala, o senhor materializa para mim? Na hora, ele não continuou no humor do Cristo. Ele chegou e falou: que eu veja. Ora, se ele estava no caminho, não se envolveu com os excessos de Jericó, e ainda não tinha introjetado os valores morais de Jerusalém, embora fosse conhecedor do Velho Testamento, que ele fala Jesus, filho de Davi. Então, se ele estava no caminho, quando ele fala que eu veja, ele está pedindo para ver o quê? Qual valor? Valores espirituais. Os valores do Espírito. E aí, olha a resposta de Jesus. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. O que é fé? O que é fé? Todo mundo aqui tem fé? Acredita-se. Então tá, é confiar, né? É crer. Tudo bem. Eu vou fazer uma perguntinha simples. Quem já se desesperou por qualquer motivo, levanta a mão para mim. Qualquer, não importa, não me conta não. Qualquer motivo, quem já se desesperou? Acho que eu peguei 99%, né? É porque eu não estou vendo os desencarnados. Provável que eles também estejam. Tá? Você imagina, se nós temos fé, por que a gente se desespera? A gente confia ou não confia? A gente acredita que confia, não acredita? Nessa hora que a gente vê o tanto que a nossa fé é dúbia, insegura. O tanto que a nossa fé é instável. Porque se a gente tem fé, a gente não precisa duvidar, então não precisa desesperar. Mas olha, eu ainda acho que o desespero é o caminho da santidade. Porque, lembram aquele episódio do barco? Pedro no barco ali, com os discípulos, Jesus dormindo no barco, e aí vem as ondas, o tempo fecha, temporal, aí Pedro vai: mestre, o temporal, a chuva. Lembram? E aí o que Jesus faz? Homem de pouca fé. Calma, eu só perguntei o que ele faz, não o que ele fala. Primeiro ele estava dormindo, aí ele dá aquela espreguiçada, nossa senhora, aí ele chega e fala assim: nossa senhora, ele chama a mãe dele. Ele fala: o que é, Pedro? O que é? Mestre, o temporal. Aí ele fala: homens de pouca fé. Por quê? Porque estavam se desesperando. O desespero é sinal de pouca fé. Mas se a gente se desespera, a gente já está no passo do Pedro. Olha que bacana. Ó, daqui a Pedro é um tantinho assim, ó. Um tantinho assim. Tá claro? Você imagina bem que ele reclama a nossa fé naquele momento. Porque agora, gente, nós temos fé, está fácil. Não tem nada que está nos desesperando, está fácil. Vamos testar a nossa fé na hora do desespero. E não é aquela crença vazia, não. Fé não é simplesmente bater a mão no livro e falar: eu creio. Isso é pouco. Isso é pouco. Tiago, no capítulo 2, nos versículos 17 e 18, fala assim: a fé sem obras é morta em si mesma. No versículo 18 ele diz: mas te dirá alguém: tu tens a fé, eu tenho as obras, mostra-me a tua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Ou seja, a fé tem que estar alicerçada em trabalho, senão a fé se torna uma fé vazia. Senão a fé é vazia. Aquela fé só de cumprimentar, falar de Deus e tal, e pronto, acabou. Na hora que chegar a provação, vem junto o desespero. E a gente não precisa se desesperar, porque para cima dos nossos desígnios, o desígnio é de Deus. E ele fala assim: a tua fé te salvou e não te curou. Foi muito mais profundo, muito mais profundo. Muitas vezes nós estamos curados, mas não estamos salvos.
muito mais profundo. Quantos de nós estamos cegos diante das realidades do mundo? Vão trazer para o nosso país, politicamente, o que está acontecendo hoje no Brasil. Paulo falou sobre a corrupção no capítulo 8 aos Romanos, nos versículos 19, 20 e 21. Ele fala contra a corrupção. Ele fala e Aniceto explica no livro Os Mensageiros, no capítulo 42, quando ele vai explicar sobre evangelho no ambiente rural. E ele vai explicar esses 3 versículos, explicando que Paulo já abordava a corrupção que nós vivemos hoje. Isso não é para nós, em relação às coisas que estão neste contexto, nenhum motivo de desespero. Não significa, entretanto, que a gente tem que ficar alienado. Eu não ligo mais televisão, não escuto rádio, não quero saber de informação nenhuma. Isso é alienação. E ela é pior do que a participação. Mas nós precisamos de participar com o nosso discernimento. Se eu tenho lucidez para discutir o assunto, eu vou conversar. Conversar com alguém não é convencê-lo do meu ponto de vista. Não é convencê-lo. Conversar é apresentar as minhas ideias e escutar as ideias do outro. Isso se chama diálogo. Diálogo não é simplesmente falar, é a arte de saber ouvir. O nosso povo tem dificuldade de escutar. E aí você começa a tentar convencer o outro, quem está certo é você. Aí eles começam a degladiar em praça pública. E estão todos errados. Nós não sabemos quem está certo e quem está errado. Quem sabe é Deus. O olhar é de Deus. Se eu quero que este fique no poder ou aquele, ele vai se haver com Deus. Sei lá se eu não estaria fazendo pior do que ele se eu estivesse naquele lugar? Não sei não, é. Quantos de nós estimulamos a corrupção dentro da nossa casa? Nós falamos contra a corrupção e estimulamos dentro da nossa casa. Eu quero um país novo, mas eu não estou fazendo nada de novo na minha relação. Eu quero um país educado, mas eu não sou educado com a minha esposa, com meus filhos, com meu marido, com meus parentes. Eu não sou. Mas eu quero que o Congresso seja. Mas eu não sou. Aquela parafernália, aquele jogo de sedução, aquelas mentiras que aparecem lá no Congresso, é o resultado das mentiras que a gente vive nas nossas relações todos os dias. Todos os dias. Nós travamos um jogo de acusação sem nos colocarmos naquele lugar. Coloquemos-nos lá. A gente não precisa de estar naquele lugar chamado Congresso. Façamos da nossa casa o Congresso. E nós vamos ver o nosso palavreado. Nós vamos ver se não estamos sendo corruptíveis e não estamos corrompendo com os nossos filhos, levando vantagem nas pequenas coisas. Minha filha chegou para mim, minha filha caçula, eu já passei, eles terem mais 5 minutos, ela chegou para mim e falou assim, pai, não sei se eu citei esse exemplo para vocês, quando ela chega e fala assim, pai, deixa eu ir na Comeb. Comeb é a confraternização das mocidades, ela estava com 12 anos, a confraternização das mocidades de Belo Horizonte, no período de carnaval. Filha, você tem 12 anos, a idade mínima é 13. Ô pai, mas aqui, pai, eu já nasci no berço espírita. Pai, eu venho do ventre espírita. Eu faço culto no lar desde antes de nascer, pai. Já sei de doutrina. Deixa eu ir na Comeb. Filha, a idade mínima é 13 anos. Ô pai, mas eu conheço a doutrina. Filha, mas tem uma regra. Ô pai, mas olha aqui. Pai, todo mundo no movimento espírita te conhece, pai. Se você der um telefonema, eu posso ir. É um telefonema, pai. Se você der um telefonema, e eu olhei para ela e falei assim, aqui é corrupção. Está começando ali, ó. Meu filho, mas eu não vou telefonar. Eu vou ter que burlar uma lei. É regra, 13 anos da idade mínima. E aí ela veio com a cartada final. Pai, carnaval. Eu fora do movimento espírita, 12 anos. Eu, filha, quem dá rédea para você? Eu e sua mãe. Você fora do movimento espírita, você não está sem rédea, não. Você vai estar comigo com a sua mãe. Nos encontros que a gente for, você vai conosco.
e fim. No ano que vem, você cumpre a regra. 13 anos. Quando nós passamos por cima das pequenas regras que a gente tem que instituir dentro de casa, dentro da empresa, na via pública, joga chicletes no chão, papel pela janela, garrafa não sei o que, latinha por ali, é no mato. Nós estamos burlando leis. E depois a gente cobra que os nossos dirigentes nacionais cumpram leis. E depois a gente fala que o país não tem esperança mais. A esperança está em nós. Façamos de forma correta e o país se renova. A gente está se renovando. Jamais uma nação vai se renovar por si. É nós, somos nós que faremos esse movimento individual. O meu movimento, a minha hora é diferente da hora de cada um. Vamos fazer o melhor que a gente puder. Gente, eu vou agradecer a paciência de vocês. Tomara que tenham valido as nossas reflexões desta manhã. Até uma outra vez.